Um olá para todo mundo. A gente vai falar nessa aula da tangente no círculo trigonométrico. A gente vai falar da tangente, ao mesmo tempo que a gente vai revisando seno e cosseno, né, que a gente já viu antes. Então, vamos lá. Aqui na figura, você tem um círculo de raio unitário. Círculo de raio 1 ou círculo trigonométrico. Né? Aqui eu tenho um ângulo θ em vermelho, crescendo no sentido anti-horário. Esse ângulo encontra o círculo aqui nesse ponto A. Quem é que seria o seno de θ? Observe que esse triângulo aqui ele é retângulo. Então, o seno de θ é cateto oposto, que é essa altura y, cateto oposto dividido pelo raio que é 1, raio unitário. Y dividido por 1. Y sobre 1, né? Cateto oposto por hipotenusa. Certo? Ou seja, o seno de θ é a altura y. O tamanho dessa seta em vermelho é o seno do meu ângulo. Certo? É por isso que esse eixo vertical a gente chama ele de eixo dos senos. É onde você vai projetar o seno. O tamanho da seta em vermelho é o seno. E o tamanho da seta em verde é o cosseno. Observe que o cosseno desse ângulo θ, cateto adjacente, x, dividido pelo raio r. Então, o cosseno de θ é x dividido por r, mas o r é 1. Então, é x dividido por 1, ou seja, é só x. Então, o tamanho da seta em verde é o cosseno do meu ângulo. É por isso que eu chamo esse eixo horizontal de eixo dos cossenos. É onde eu vou projetar os cossenos. Seta em verde. Certo? Agora vamos para a tangente. Esse eixo vertical aqui, ó, eu chamei de eixo T, né? Esse eixo vertical é o que a gente chama de eixo das tangentes. Observe que ele é paralelo ao eixo Y, ele é paralelo ao eixo dos senos, ele corta o círculo aqui no ponto B. Ele tangencia o círculo aqui nesse ponto. Então, esse é o eixo das tangentes, paralelo ao eixo Y. Certo? Aqui onde está o ponto B, seria a origem do meu eixo. A partir da origem para cima, seriam os valores positivos do eixo. 0, 0,5, 0,6, 0,8, assim vai. Então, valores positivos acima do ponto B, para cima. Valores negativos para baixo. Certo? 0, menos 0,1, menos 0,5 e assim vai. Então, os valores positivos estão acima do ponto B e os valores negativos do eixo estão abaixo. O B seria a origem do eixo. Certo? Quem é que seria a tangente do meu ângulo θ? Vamos separar esse triângulo grandão aqui, ó. O triângulo Czão, Tzão, Bzão. Eu separei ele aqui, ó. Então, esse triangão aqui é esse aqui, ó. CTB. Eu separei ele aqui, ó. Certo? Então, se você olhar aqui para o ângulo θ, quem é que seria a tangente do ângulo θ? Lembrando que esse triângulo ele é retângulo, né? A tangente seria cateto oposto, ou seja, esse comprimento aqui, ó, em laranja, que eu chamei de Tzinho, cateto oposto dividido por cateto adjacente. Cateto adjacente é esse comprimento CB, ó, CB, que seria justamente o raio do seu círculo, né? Então, tangente de θ, olhando para o triangão, triângulo grandão, eu separei ele aqui, ó, cateto oposto, T minúsculo, dividido pelo raio do círculo, que é unitário. Então, T dividido por R, mas o raio é 1, né? Então, seria T dividido por 1. A unidade corta, porque tangente é um número puro também, né? Ficaria só T, né? Então, tangente de θ é a altura T minúsculo, em laranja, certo? Observe que se os tamanhos, se o raio tivesse em quilômetro, fosse um raio de 1 quilômetro, T também estaria em quilômetros. Você cortaria com quilômetro e daria um número puro, né? Então, tangente de θ, cateto oposto, T, dividido pelo raio unitário, T sobre 1. Ou seja, a tangente do ângulo θ é o tamanho da seta laranja, certo? A tangente do ângulo θ é o tamanho da seta laranja, que é um número puro. Se essa seta laranja aponta para cima, a tangente é positiva. Se a seta laranja aponta para baixo, a tangente é negativa. Então, como é que você encontra a tangente de um ângulo θ? Você prolonga o raio, eu estou aqui no ponto A, ó, eu prolongo esse raio até encontrar o eixo das tangentes. Repetindo, como é que eu acho a tangente do ângulo θ? Eu prolongo o raio até ele encontrar o eixo das tangentes. Então, a tangente do ângulo θ seria esse comprimento laranja aqui, ó. O tamanho da seta em laranja. Certo? Se a seta aponta para cima, certo? A tangente é positiva. Se a seta está apontando no sentido negativo, o eixo das tangentes, a tangente é negativa. A tangente de θ é o comprimento T da seta em laranja. A gente vai rever agora duas relações muito importantes em trigonometria. Essas duas aqui em destaque. Ó.
a gente já viu antes, né? Mas são duas relações que todo mundo que estuda trigonometria tem que ter na cabeça. A gente vai aplicar elas depois. Vamos lá. Essas duas relações, elas saem muito fácil se você usar o círculo trigonométrico. Você visualiza bem facinho. Vamos ver. Aqui na figura eu desenhei um pedaço do círculo trigonométrico. Só o primeiro quadrante, para economizar espaço. Né? Círculo de raio 1, raio unitário. Aqui o ângulo θ em radianos. Esse ângulo termina aqui, encontra o círculo no ponto A. Você prolonga o raio até encontrar o eixo vertical. Então, esse comprimento aqui seria a tangente do ângulo θ, o comprimento em laranja. Certo? Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, CA, esse triângulo aqui que eu estou destacando, ó, o que seria a tangente de θ usando esse triângulo? Tangente de θ é cateto oposto, a altura y, que coincide com o tamanho da seta a seta em vermelho, que é o seno, dividido por x, que é o cosseno, a seta em verde. Então, tangente de θ, y dividido por x, ou seja, seta em vermelho, seno, dividido por seta em verde, cosseno. Então, tangente de θ, y dividido por x. Mas você pode também usar o triangão, o triângulo grandão, para calcular a tangente. Ó. Esse aqui, ó. Quem que seria a tangente de θ? Tem que dar a mesma coisa, né? Mas no caso aqui, usando o triangão, seria cateto oposto, T, a seta em laranja, dividido por cateto adjacente, que seria o raio R, certo? Então, usando o triângulo grandão para calcular a tangente, T, cateto oposto, dividido pelo raio R, que é 1, raio unitário, T sobre 1, ou seja, daria só T, né? Mas vamos ver aqui, calculando a tangente, calculando pelo triângulo pequeno. Daria Y sobre X, né? Y é o seno de θ, a seta em vermelho, que aponta para cima, e x é o cosseno de θ, a seta em verde, que aponta para a direita. Então, tangente de θ é y dividido por x, seno dividido por cosseno, certo? Seta em vermelho dividido por seta em verde. Então, essa relação aqui é importantíssima, porque ela liga a tangente de um ângulo ao seno e cosseno desse ângulo. Por essa relação, se você sabe o sinal do seno e o sinal do cosseno, o sinal da tangente fica determinado. Por exemplo, se o seno for negativo em algum quadrante e o cosseno negativo, negativo com negativo dá positivo, a tangente é positiva. Então, essa relação que é importantíssima, ela liga a tangente de um ângulo ao seu seno e cosseno. A gente vai aplicar ela depois. Agora vamos ver outra relação importante que sai do teorema de Pitágoras. Observe, se você olhar para o triângulozinho, pequenininho, aqui, né? Retângulo, né? Você pode usar o teorema de Pitágoras. X ao quadrado, cateto ao quadrado, mais y ao quadrado, outro cateto ao quadrado, é o raio ao quadrado, que é 1. Certo? Então, x2 mais y2 é igual a 1 ao quadrado. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, mas a hipotenusa é 1. 1 ao quadrado é 1. Então, teorema de Pitágoras aplicado no trianguinho, triângulo pequeno. Certo? Aí você lembra que x é o cosseno de θ, a seta em verde. Então, fica cosseno de θ ao quadrado. Então, x é a seta em verde, cosseno de θ. Certo? Y é a seta em vermelho, seno de θ. Então, fica cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Então, y é a seta em vermelho, igual a 1. Certo? Aí, seno ao quadrado você escreve assim, né? É uma notaçãozinha mais compacta, né? Seno vezes seno, eu simbolizo assim, ó, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Certo? Então, essa relaçãozinha aqui é muito importante porque ela liga o seno com o cosseno. Certo? O que é que ela diz? Se você levar o seno ao quadrado e o cosseno ao quadrado e somar os dois, tem que dar 1. Isso sai, como a gente viu, do teorema de Pitágoras, né? Isso aqui é o seno, a seta em vermelho. É o cateto oposto de θ. Isso aqui é o cosseno, a seta em verde. Se eu elevar os dois ao quadrado, eu estou elevando cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. E tem que dar o raio que é 1, né? Certo? Então, é uma consequência direta do teorema de Pitágoras. O x é o seno, a seta em vermelho. O y é o seno, a seta em vermelho. E o x é o cosseno, a seta em verde. Somando os dois ao quadrado, tem que dar o raio ao quadrado que é 1. Então, são duas relações muito importantes que a gente vai ver elas depois, aplicações, né? Depois, né? Vamos terminar a aula vendo o comportamento da tangente nos 4 quadrantes, né? Vamos começar com o primeiro quadrante, aqui onde está o cursor. Aqui eu tenho um ângulo θ no primeiro quadrante, certo?
que seria esse quarto de círculo aqui, né? De 0 até 90 graus. Esse ângulo θ encontra o círculo aqui no ponto A. Você prolonga esse raio aqui, ó, prolonga o tracejado, até ele encontrar o eixo das tangentes. Certo? Essa seta em laranja aqui seria a tangente de θ. Como aponta para cima, ela é positiva. Certo? Observe outra coisa. No primeiro quadrante, o seno, que é a seta em vermelho, aponta para cima. Então, o seno é positivo. Certo? O cosseno, que é a seta em verde, aponta para a direita. É positivo também. Então, no primeiro quadrante, seta em vermelho aponta para cima, seno positivo. Seta em verde aponta para a direita, cosseno positivo. Certo? E o sinal da tangente? O sinal da tangente, como eu acabei de falar, fica determinado pelo seno e cosseno. Se o seno é positivo e o cosseno é positivo, no primeiro quadrante, positivo com positivo dá positivo. Certo? Você vê da figura, né? Que a tangente está apontando para cima, então ela é positiva. Então o sinal dela fica determinado pelo sinal do seno e cosseno. Se o seno é positivo e o cosseno é positivo, a tangente, obviamente, vai ser positiva. Então a tangente é a seta em laranja que aponta para cima. Uma observação importante a se fazer é que, enquanto o seno e o cosseno oscilam entre -1 e 1, a tangente pode crescer até o infinito. Observe que esse comprimento aqui, ó, que eu destaquei aqui, seria o comprimento 1 unitário, que seria justamente o raio do círculo. Mas essa seta em laranja é maior que 1. Daqui para cá seria tamanho 1, coincide com o raio do círculo. Mas a seta em laranja é maior que 1. Então essa tangente eu sei que é maior que 1. 1,5, por exemplo. Né? Então essa seta em laranja pode crescer até o infinito. Enquanto o seno e cosseno permanecem entre -1 e 1. Certo? Vamos agora para o segundo quadrante. Eu desenhei um ângulo no segundo quadrante. É esse quarto de círculo aqui. Né? O segundo quadrante entre 90 e 180 graus. Como é que você acha a tangente? Você prolonga esse raio, e do ponto A você prolonga esse raio, certo? Até encontrar o eixo das tangentes. Aqui o tracejado, até eu encontrar o eixo das tangentes, que é esse eixo aqui. Observe que a tangente agora, a seta em laranja, aponta para baixo. Quer dizer o quê? Que a minha tangente é negativa. Repetindo. Daqui está o ângulo, θ, encontra o círculo aqui no ponto A. Você prolonga esse raio, está aqui o tracejado, até encontrar o eixo das tangentes. A tangente é esse comprimento em laranja aqui, que aponta para baixo, portanto é negativo. Observe que no segundo quadrante, que eu ando no segundo quadrante, né? O seno, a seta em vermelho, aponta para cima, o seno é positivo, certo? E a seta em verde aponta para a esquerda, o cosseno é negativo. Certo? Seno positivo, aponta para cima. Cosseno negativo, aponta para a esquerda. Certo? E a tangente? Ora, seno é positivo, cosseno é negativo. Positivo com negativo, uma divisão dá o quê? Mais com menos dá menos, né? Então o sinal da tangente fica determinado, negativo, né? Então você vê da figura. Se a tangente é negativa, é porque a seta laranja está apontando para baixo. Certo? Então, seno positivo no segundo quadrante, cosseno negativo, dá uma tangente negativa. É por isso que a seta laranja está apontando para baixo. Certo? Vamos ver aqui o terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Aqui eu tenho um ângulo θ no terceiro quadrante. Ó. Encontra o círculo aqui no ponto A. Como é que você acha a tangente? Você prolonga esse raio, aqui o tracejado, ó, até encontrar o eixo das tangentes. Então, ângulo no terceiro quadrante, ângulo θ. Termina aqui no ponto A, encosta no círculo no ponto A. Aí tu prolonga o raio até encontrar o eixo das tangentes. Essa alturazinha aqui em laranja é a tangente. Se aponta para cima, ela é positiva. Certo? Vamos ver aqui. No terceiro quadrante, observe que o seno, a seta em vermelho, aponta para baixo. Então, o seno é negativo. Certo? A seta em verde aponta para a esquerda. Então, o cosseno também é negativo. Então, seno negativo, cosseno negativo. E a tangente? Seno dividido por cosseno. Se o seno é negativo e o cosseno é negativo, negativo com negativo, uma divisão, dá positivo. Então, isso aqui já me diz que a tangente deve apontar para cima, né? Como a gente vê na figura, né? Tangente positiva quer dizer que a seta laranja aponta para cima, certo? Então, terceiro quadrante. Seno negativo, seta vermelha aponta para baixo. Cosseno negativo, seta verde aponta para a esquerda. Negativo com negativo dá tangente positiva. Seta laranja apontando para cima. Último quadrante, para a gente terminar. Quarto quadrante.
Agora eu tenho um ângulo θ aqui no quarto quadrante. Quarto quadrante encontra o círculo aqui no ponto A. Como é que você acha a tangente? Você prolonga o raio, o tracejado, até ele encontrar o eixo das tangentes, que é esse aqui. Ó. Então, essa seta em laranja é a tangente do meu ângulo θ, que está no quarto quadrante. Certo? A seta laranja aponta para baixo, portanto, a tangente é negativa. Vamos ver aqui no quarto quadrante. O seno, que é a seta em vermelho, aponta para baixo. Então, seno é negativo no quarto quadrante. Certo? A seta em verde aponta para a direita. Então, cosseno é positivo para o ângulo no quarto quadrante. Certo? Seno negativo, cosseno positivo. E a tangente? Como a tangente é seno sobre cosseno, se seno é negativo, quarto quadrante, cosseno é positivo, negativo com positivo, numa divisão, dá o quê? Negativo, né? Sinais contrários, dá negativo. Quer dizer que a tangente aponta para baixo. Ok? Então, tangente aponta para baixo. Tangente negativa, esse comprimento aqui. Ok?